Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui, para iniciar o plano do estudo tutorado do volume 4, certo? Nós vamos estudar a semana 1 e nessa semana o tema da nossa aula é localização no espaço geográfico. Então, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender como localizar um ponto exato na superfície terrestre. Isso é de não fique perdido no espaço. Quando a gente vai fazer uma visita em algum local, a gente saiba se localizar, tá? Então vamos lá. A cartografia, ela trabalha muito essas questões das coordenadas geográficas, né? No nosso dia a dia, nós utilizamos. De que forma? É muito comum, a gente vai procurar o endereço, você já joga aí no seu celular, tem um GPS, para você fazer essa localização exata do local onde você precisa ir, tá? E esse desejo de localização, de orientação, ele é muito antigo no homem. Então, antes nós tínhamos apenas os mapas, no papel. Hoje não. Hoje nós conseguimos fazer uma localização com o celular, tá? E de onde saem então essas informações que vêm aqui para o celular, certo? Elas estão contidas num processo e estudo da cartografia. O homem, desde muito tempo, ele já sentiu essa necessidade de se localizar, né? Ele precisava conhecer novos territórios, então ele precisava de informações precisas para que ele não se perdesse. Depois, com o advento das grandes navegações, era necessário saber navegar em alto mar e voltar com precisão. Então, o homem criou as coordenadas geográficas e hoje elas são utilizadas na navegação marítima, na navegação aérea, né? E também quando você precisa achar um endereço, você utiliza aí o seu celular e ele já tem gravado aí as coordenadas geográficas, tá? Então, olha lá, de onde vem a palavra orientação, tá? Orientação, ela vem aí de Oriente e significa local onde o sol nasce, o lado leste, local onde o sol surge, certo? Então, nós podemos nos orientar pelos astros. Quais são esses astros? Pelo Sol, pela Lua, pelo Cruzeiro do Sul e pela estrela polar. Professora, eu posso usar tudo isso de uma vez? O Sol, sim, mas a estrela você vai ter que saber que se você estiver no hemisfério norte, você vai usar a estrela polar como localização. E se você estiver aqui no hemisfério sul, que é o nosso caso, nós vamos utilizar o Cruzeiro do Sul, tá? Se você não tem o hábito de olhar para o céu, hoje à noite fica aí a tarefinha. Você vai olhar para o céu, vai pedir para o papai, para a mamãe ou alguém que saiba identificar o Cruzeiro do Sul. Quando você identifica o Cruzeiro do Sul, então o Cruzeiro do Sul, logicamente, vai estar indicando o sul. E de uma forma mais precisa pelo Sol. Pelo Sol, você olha logo de manhãzinha. Aonde o Sol surge? Aonde o Sol surge é o lado leste. O lado oposto, o seu lado esquerdo, você vai esticar o braço direito para o lado leste. O lado oposto, o braço esquerdo, vai indicar o oeste. À sua frente vai estar o norte e atrás de você o sul, tá? Então, isso é para você se orientar, tá? Localizar, nós vamos ver mais daqui a pouquinho, certo? E por que eu tô falando isso? Porque é muito importante essa informação, a informação que cai no Enem, que cai às vezes em vestibular e que nós precisamos saber. Chegou numa cidade onde o sol nasce, braço direito, lado leste. O lado oposto, o braço esquerdo, vai ser o oeste. À sua frente, o norte. Atrás de você, o sul. Então, observe esse garoto aqui. O que está ao norte desse garoto? Nós temos uma casa. Ó, o braço direito está do lado leste. E esse lado aqui, o lado oeste. Aqui o garoto chegou, esticou o braço direito do lado da nascente. O que tem do lado oeste? Nós temos uma casa. O que tem no norte? Nós temos um grande morro aqui, né? E aqui novamente, braço direito, lado leste, braço esquerdo, oeste. À frente, norte, atrás, o sul.
Isso é para você se orientar, tá? E para localizar? Então, para localizar, nós temos o globo e nós temos o mapa, tá? Então, lembrando que nessa aula você aprenderá que os pontos de orientação são importantes para indicar direções e localizações. Então, o PET destaca que é a localização. E para localizar qualquer objeto aqui na superfície terrestre, né? Um navio, um avião, ou mesmo um local que a gente esteja na parte terrestre aqui, com exatidão, nós vamos usar essas linhas imaginárias, que elas são traçadas sobre o mapa. O que são essas linhas imaginárias? Elas são as coordenadas geográficas, certo? Então, elas têm tanto no globo quanto aí no mapa. E elas estão no sentido vertical, olha aqui, ó, as linhas verticais, e temos também as linhas horizontais, tá? Vocês sabem como chama essas linhas verticais e essas linhas horizontais? Então, olha lá. As linhas verticais, elas são chamadas de meridianos. E as horizontais são chamadas de paralelos, tá? Então, olha, paralelos, linhas nas horizontais, certo? E elas vão de 0 a 90 graus para o norte, paralelo, 0 a 90 graus para o norte e 0 a 90 graus para o sul. Qual é o principal paralelo? A linha do Equador. E essa linha do Equador corta aqui o Brasil, certo? A linha do Equador, então, ela divide o globo em dois hemisférios. Hemisfério significa metade. Então, hemisfério norte e o hemisfério sul. A linha do Equador e os paralelos principais. Então, nós temos aqui, ó, a linha do Equador é um paralelo importante porque divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Aí nós vamos encontrar mais 4 paralelos que são importantes. No hemisfério norte, nós vamos encontrar o Círculo Polar Ártico, então tá, ó, 66 graus norte. O Trópico de Câncer, né? Aí temos a linha do Equador 0 grau e aqui nós vamos encontrar o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Lembrando que são linhas imaginárias. Acredito que muitos que estão assistindo aí já visitaram a cidade de Ubatuba. E lá em Ubatuba cruza o Trópico de Capricórnio. Então vejam, lá em Ubatuba tem uma praça, né, chamada Praça Trópico de Capricórnio. Quando você está chegando em Ubatuba, quando você pega um trechinho lá da Rio Santos, você vai cruzar, né, o Trópico de Capricórnio. Então, quando vocês estiverem chegando em Ubatuba, tá morrendo de saudade da praia, mas vai mais devagarinho para você ver lá onde cruza o Trópico de Capricórnio, certo? E agora nós vamos ver os meridianos. Os meridianos são linhas nas verticais. E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, então, que divide a Terra em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Hemisfério oriental é o que está do lado leste e hemisfério ocidental é que está do lado oeste. Professora, mas onde fica esse meridiano? Então, o meridiano de Greenwich, ele foi criado em 1854, 13 de outubro de 1854. Então, veja aqui, essa é a linha que vai dividir a Terra em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. As pessoas gostam de caminhar sobre ele, né? Visitam onde tem esse grande laboratório. E aqui nós temos aí, ó, o meridiano de Greenwich, tá? Aqui então nós temos, olha, a linha do Equador, 0 grau, e o meridiano de Greenwich, que foi criado, né, em 1854, lá na Inglaterra, para dividir o planeta em oriental e ocidental. Essa divisão, na verdade, já existia. O meridiano ele foi criado com um outro objetivo, foi demarcar aí o fuso horário inicial, tá ok? Que nós vamos estudar logo à frente. Agora, olha, como calcular as distâncias no planeta? Então, vejam aqui. Então, nós temos
a latitude que vai de 0 a 90 graus. Então, se eu caminho aqui para o norte, 90 graus para o norte, né? Caminhei até aqui, então 30 graus de latitude norte, tá? Aqui nós temos, ó, linha do Equador mostrando, aqui foi para a latitude norte ou latitude sul. Professora, como que eu guardo que é para a latitude? Pensa aí no cachorrinho, ó. O cachorrinho, ele late, ele abre e fecha a boca. Então, ó, latiu, latitude norte, latitude sul, tá ok? É importante essa informação aí. Agora nós vamos ver a longitude. A longitude, ela é calculada em cima do meridiano de Greenwich. A latitude, ela vai de 0 a 180 graus para o leste e de 0 a 180 graus para o oeste, tá? Então, olha lá, latitude 0 a 180 leste, 0 a 180 oeste. E aí você não sabe se o cachorrinho é manso ou bravo. Então, longitude, você vai imaginar que é um cachorro bravo, você vai correr para longe, então é mais distante, até 180 graus para o leste ou 180 graus para o oeste, tá ok? Então, observamos aqui, olha, temos o meridiano de Greenwich, 0 grau, a linha do Equador, 0 grau, e aqui nós temos o Brasil, né? E aí, o que nós percebemos? A maior parte das terras brasileiras está no hemisfério sul, porque nós temos a linha do Equador e aqui a maior parte das terras brasileiras. E estamos no hemisfério ocidental, estamos a oeste do meridiano de Greenwich, né? Vamos pensar aqui, a Índia está no hemisfério norte, né, em relação à linha do Equador, está no hemisfério ocidental, porque ela está do lado direito do meridiano de Greenwich, e o Brasil no hemisfério ocidental. Toda essa parte aqui, hemisfério ocidental. Toda essa parte aqui, hemisfério oriental. Em relação à linha agora do Equador, tudo isso aqui, hemisfério norte, tudo aqui, hemisfério sul, tá? Então, vamos lá agora. Olha, como vamos calcular essa distância? Então, nós vamos calcular as distâncias observando o principal paralelo, a linha do Equador, 0 grau, e o principal meridiano, o meridiano de Greenwich, 0 grau, tá? Então, é como se a Terra tivesse toda em volta de uma rede. E essa rede permite fazer a localização de qualquer ponto aqui na superfície terrestre, tanto na parte terrestre quanto na parte aí marítima, tá? E lembrando, a latitude é a distância em graus de um ponto da linha do Equador para o norte ou para o sul. A longitude é a distância em graus para o leste e para o oeste. A latitude vai de 0 a 90 graus norte ou 0 a 90 graus sul. A longitude de 0 a 180 graus leste, de 0 a 180 graus oeste. Então, o ponto B, qual é a latitude desse ponto B? Então, está aqui, ó, 20 graus sul, a longitude, olha, 60 graus oeste. Por quê? Porque está à esquerda do meridiano de Greenwich, tá? Vamos ver os pontos aqui. O ponto A. Ponto A em relação ao meridiano de Greenwich, 0 grau. E a latitude em relação à linha do Equador, 40 graus sul, tá? Daqui para frente agora, primeiro nós vamos tratar latitude, depois a longitude. Aí vocês vão calcular do ponto B, do ponto C. Olha o ponto B, está em relação à linha do Equador, 40 graus norte e 40 graus oeste, tá ok? Então, olha, nessa aula nós tivemos a oportunidade de revisar os pontos cardeais, braço direito, lado leste, braço esquerdo, oeste, né? A sua frente norte, atrás de você o sul. Aprendemos aí a localização, os principais linhas de localização, que é a linha do Equador, né? 0 grau na horizontal. O meridiano de Greenwich, 0 grau na vertical.
e aprendemos também o que é a latitude e a longitude. Bons estudos, faça as atividades e qualquer coisa, revejam a aula, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.